De exames complementares eu tentei focar mais nos principais, assim, não então além. Foquei mais no EQU e na função taxa de filtração glomerular. Então, o EQU, ele tem vários nomes, EQU, urina tipo 1 em São Paulo, sumário de urina, urina simples, urinálise, tem um milhão de nomes, mas é tudo a mesma coisa. O EQU, então, ele é feito com jato médio, se despreza o primeiro jato, faz a higienização da região genital, despreza o primeiro jato, colhe o jato médio, para justamente evitar infecção, evitar a contaminação da amostra. E a urina, ela tem que ser recém-coletada, ou seja, não dá para você coletar essa urina ontem e querer levar na segunda-feira que vem, assim. A melhor urina é da manhã, por ser mais concentrada, ter um pH mais baixo, e o pH mais baixo permite que preserve os elementos figurados, então se tiver células, se tiver cristal, se tiver qualquer estrutura ali dentro, ela acaba sendo melhor preservado em pH mais baixo. E o exame em si, a avaliação dessa urina, ela é feita em 2 etapas. A gente tem uma parte físico-química, que se dosa, sei lá, pH, dosa a presença de algumas coisas com essa fitinha colorida. Então, isso pode ser tanto manual, tipo, o examinador vai molhar essa fitinha na urina e comparar com o potinho, e através das cores ele vai ter o resultado de várias coisas, que eu vou dizer mais para frente. Ou pode ser eletrônica, né? Tipo, você coloca isso e um computador analisa. E tem uma segunda parte, que é a avaliação do sedimento urinário. Pega essa urina, centrifuga ela e pega a porção que acabou sedimentando, né? Então, na etapa 1, a etapa físico-química, aquela da fitinha, dá para se avaliar várias coisas. Tanto cor, turvação, odor, presença de muita espuma. Então, isso é uma análise bem subjetiva, tipo avaliador dependente. A densidade da urina, então a gente vê a osmolalidade, né? Quanto dissoluto tem ali naquela amostra. E ela é um bom preditor da função renal, porque, como a gente viu, o rim é a função, ele consegue muito bem alterar essa concentração da urina, tanto para mais quanto para menos. Então, se a gente tem uma urina bastante concentrada no período da manhã, significa que o seu rim está ok, ele está conseguindo fazer a função dele, ele está conseguindo fazer um controle hídrico bacana. Analisa o pH também, de 4,5 a 8 é o normal, perto de 5 é o ideal, assim. Avalia a proteína. A proteína tem uma questão meio complexa, assim, porque a sensibilidade dessas fitinhas é quando ela tem só 150 miligramas por dia, ou seja, já é uma quantidade significativa de proteína, isso aqui, por dia na urina 24 horas, né? Aquela que se coleta num potão e leva para análise. Ela é pouco sensível, assim, precisaria de testes mais caros e precisos, né? Então, por exemplo, um paciente que tem diabetes, assim, às vezes precisa de exames mais sensíveis mesmo para poder detectar uma proteinúria menor. Glicose, como a gente já viu, idealmente não tem glicosúria, porque ela é toda reabsorvida. E quando se tem presença de glicose, é porque a glicemia desse paciente já está bem alta, costuma estar acima de 180, para poder começar a passar para a urina e saturar todos os transportadores de glicose lá na porção proximal, e impedir, tipo assim, aí ele absorve o máximo que consegue, mas saturou e o resto vai passar. Então, 180 é o corte, assim. Cetonas, a gente pode, que vem do metabolismo incompleto do glicídio, ela pode estar numa situação de jejum prolongado, paciente, sei lá, que está 20 horas sem comer, já está produzindo corpos cetônicos, ou então em pacientes que estão fazendo uma cetoacidose diabética. Então, via de regra, também não é comum ter cetonas na urina, mas serve para essas duas coisas. O urobilinogênio, ele é um derivado da bilirrubina, e ele ajuda a diferenciar causas obstrutivas. Se lembrar, tipo, a bilirrubina, ela passa no trato, ela é jogada, né, dentro do trato gastrointestinal, e ela é convertida em urobilinogênio e estercobilinogênio, para poder dar cor às fezes. Então, quando você tem uma causa obstrutiva, a bilirrubina ela acaba voltando. Então, você tem uma menor concentração de urobilinogênio. Então, paciente ictérico, que tem baixo urobilinogênio na urina, porque não passou pelo intestino para ser convertida, provavelmente essa causa é obstrutiva, então. Tipo, ela auxilia você a identificar isso.
Esterase leucocitária, ele indica a presença de leucócitos. Aquele teste, ele reage a algumas porções das células ou de fragmentos das células de leucócitos e acaba marcando. E nitrito, ele também, junto com esse esterase leucocitária, ele é mais valioso associado a isso, ele pode indicar a presença de bactérias, porque as bactérias acabam convertendo nitrato em nitrito, e é isso que a gente encontra. Então, se tem nitrito e esterase leucocitária, provavelmente a gente está falando de um processo infeccioso ali, né, no trato urinário. E daí a gente fez tudo isso e voltou lá na máquina para poder centrifugar e sedimentar as coisas. E o que a gente pode encontrar nesse sedimento? A gente pode ter elementos celulares, então a gente pode ter eritrócito, leucócito, células epiteliais da bexiga, dos ureteres, da própria uretra. E daí a gente faz a análise disso, né, pensando no que pode estar acontecendo. Ter células epiteliais até certo número é normal, assim, porque faz um processo exfoliativo, né, urina passando e tal. Eritrócitos é normal até ter duas células por campo. Eles colocam lá a amostra na lamínula, e vai olhar no microscópio na lente de maior aumento, você tem que achar até duas células no máximo. Acima disso já é considerado hematúria. E a gente precisa diferenciar esses eritrócitos. Eu vou focar mais no eritrócito porque é o que é mais prevalente, né, como eu tinha falado da cor. A gente tem que ver se essas células elas estão normais, tipo com o formato usual de uma célula sanguínea, então ela vai ser monomórfica, ou ela está alterada, está destruída, está só um fragmento, então ela vai ser dismórfica. Vou mostrar para frente também. Cilindros, que eles são... É só pensar no formato. Eles são estruturas que acabam se formando dentro dos túbulos. É tipo, ela tem uma base de muco, esses cilindros, eles têm uma base de muco que chama Tonshoff, sei lá, um nome diferente, assim, parece um epônimo. Mas é um muco, e nesse muco acaba se agregando várias coisas. Tipo, tem o muco hialino, tem o cilindro hialino, que é só esse muco, assim, ele não tem muita relação clínica, ele é pouco específico para tudo, assim, encontrar ele tipo, pode ser até ocasional, assim. Pode ter um cilindro hemático, quando a gente tem células do sangue incrustadas nesse muco original, que pode ser um sinal de glomerulonefrite, sinal de vasculite. A gente pode ter um cilindro leucocitário, que são leucócitos dentro desse muco. Pode ser um processo infeccioso, uma pielonefrite. E epitelial, quando são células do próprio túbulo formando aquilo. E isso é muito presente em necrose. Então, esse cilindro, alguns deles são, tipo, não patognomônicos, mas eles são bem específicos para algumas doenças, assim, sabe? Então, se você viu, vai atrás daquilo, porque pode te dar uma luz no fim do túnel. Mas o mais importante dos cilindros é ter em mente que eles são formados nos túbulos. Então, encontrou o cilindro, pensa em alteração tubular. O que pode estar acontecendo nisso? É tubular. E cristais, que são lindos, assim, dá pra fazer uma biju maravilhosa com esses cristais. Tem ácido úrico e oxalato de cálcio. Esses cristais podem estar presentes na urina e não ter significado clínico nenhum, então é preciso fazer uma correlação com a clínica do paciente. Então, sei lá, ver se esse paciente é um paciente com tão urêmico demais e tá com muito ácido úrico na circulação, ou se ele tem muito cálcio e pode estar fazendo pedra nos rins. Sei lá, você tem que fazer a correlação clínica. E tem outros cristais que são sempre patológicos, como amoníaco de magnésio e a cistina. Sempre que encontrar isso, vai atrás de doença, porque esse paciente tem alguma coisa. Então, aqui falando sobre os eritrócitos, eles parecem uma cerveja, galera, mas é o xixi aí. Tem os eritrócitos aqui. Esses estão bem formadinhos, eles chegaram ao rim. Então, o que a gente pensa por... Tá, vou começar por esse aqui que é mais fácil. Esses aqui estão os eritrócitos que estão destruídos. Então, para eles chegarem destruídos aqui embaixo, só tem uma explicação. Eles têm que ter passado pelo glomérulo. Eles têm que ter, tipo... Lembrando que o glomérulo é uma rede muito fina, então para essas células poderem conseguir passar pelo glomérulo, elas vão ter que se destruir. Então, se chegou aqui embaixo destruída, passou pelo glomérulo. Então, pensa numa doença glomerular. Agora, se esses eritrócitos chegam normais aqui embaixo, provavelmente a origem desse sangramento é abaixo do glomérulo. Então, pode ser tanto túbulo, pode ser na bexiga, pode ser na uretra, pode ser nos ureteres, é uma porção mais baixa do trato urinário. E sobre
E a urina e o EQU, ele é um exame muito barato, super acessível, e ele pode te ajudar muito no diagnóstico sindrômico, ele pode te conduzir muito bem. Principalmente na síndrome nefrítica e nefrótica, né, que são aqueles dois grupos sindrômicos que a gente viu lá no início do nosso curso de revisão. Então, numa síndrome nefrítica, a gente vai encontrar vai ter não tanta proteína, mas vai ter proteína. Mas o marco característico da síndrome nefrítica é a gente ter eritrócitos dismórficos, porque está vindo lá do nosso glomérulo, então as células chegam bem destruídas, mas tem bastante sangue, e também se forma cilindro hemático, que é isso, a gente vê tipo muco e várias hemácias presas dentro dele. E a gente também pode encontrar cilindros leucocitários, mas ter eritrócitos dismórficos e cilindros hemáticos é muito patognomônico de síndrome nefrítica. Enquanto na síndrome nefrótica, a gente encontra um cilindro granular que tem a presença de gordura. É um monte de pontinho de gordura junto, porque você vai ter perda de gordura e também vai ter uma proteinúria maciça. Então, uma urina que espuma muito e tem esse cilindro. E só lembrando que outro lugar que tem proteína é no ovo, já dizia Adriane Urgel. Então, se faz um teste um tanto quanto simples, que é tipo aquecer a urina, e essa urina acaba ficando branco, como no ovo fica também. Então, essa é um teste muito simples que dá para poder ver se tem uma proteinúria realmente maciça ali dentro dessa urina. E sobre o EQU, é isso. Ele é um exame barato, simples, muito acessível e que te ajuda pra caramba. Agora vamos para a função renal, que é a parte mais difícil de ver o rim. Então, como a gente avalia a função renal desse paciente? Principal parâmetro, taxa de filtração glomerular. Isso é a capacidade que o rim ele tem de depurar uma substância do sangue, ou seja, a capacidade que o rim tem de tirar aquilo que está dentro do plasma. Ela é expressa por volume de plasma depurado em um tempo. Então, por exemplo, o normal é ter uma depuração de 120 ml por minuto. E a taxa de filtração glomerular, ela pode diminuir em função da redução do número de néfrons, ou seja, sei lá, você tem 50 néfrons. Oi. Posso te chamar do... Só uma coisa que eu nunca entendo. Esse depurar seria, tipo, excretar? É o que o rim excreta? Não é o que o rim excreta, é o que o rim tira de circulação. Pensa assim, você tá lá a sua corrente sanguínea passando com 10 ml de, sei lá, 10 ml de creatinina. Tô falando em unidades todas malucas, tá, galera? E daí ele acaba tirando, passa pelo rim e o rim consegue, entre aspas, tirar da circulação 6 ml. Então, esses 6 ml que ele tirou de circulação é a depuração. Entendeu? É quanto o rim consegue deixar passar aquela substância. Tá. Entendeu? Tá. Se alguém tiver uma explicação melhor, galera, é assim que eu entendo a depuração. Então, essa filtração ela pode reduzir tanto em função do número de néfrons, quanto em cada néfron. Ou seja, você pode ter 10 néfrons e perder 6, então a sua filtração vai reduzir, ou você pode ter 10 néfrons funcionando muito mal. As duas coisas podem alterar a sua taxa de filtração. E como que a gente avalia essa taxa de filtração? Idealmente, a gente precisaria de uma substância que ela chega no glomérulo e sai fora completamente. E daí a gente vai ter certeza de que, tipo, 100% daquilo que a gente está colocando para avaliar, ela vai sair pelo xixi. Essa seria a substância ideal, uma coisa que ela não é, que ela é completamente depurada, ou seja, ela é completamente retirada do sangue e que nos túbulos ela não é nem absorvida e nem secretada. Essa substância existe? Existe, mas ela é cara. Ela chama inulina, ou o Exol, ou DTPA. Ela é muito cara, ela tem pouco acesso e pouca gente sabe avaliar isso. Ela é muito usada em pesquisas, assim, não tanto na prática clínica. E na vida, o que a gente faz, então? A gente usa a duplinha, ureia e creatinina. E aqui está a fórmula do cálculo da taxa de filtração glomerular, que seria a concentração na urina de uma substância, que no caso é a creatinina, vezes o volume do xixi, dividido pela concentração plasmática, ou seja, a gente está vendo quanto do plasma saiu para o xixi daquela pessoa.
e por isso é a depuração. Então, falando sobre a duplinha da nefro. A ureia, ela tem origem lá no metabolismo proteico, se lembrar lá do ciclo da ureia. A gente acaba gerando amônia nos nossos processos bioquímicos, beijo Cíntia, e essa amônia ela vai ser convertida em ureia lá no nosso fígado, porque a amônia é tóxico e ureia é a forma neutra da amônia para poder ser excretada. Então ela é bastante usada na prática, mas ela tem um problema muito grande, porque ela não é constante, ela varia muito, tanto com a nossa dieta, com a função hepática do paciente, porque ela é metabolizada no fígado, né, como eu falei. Se tem sangramento intestinal, ela pode ser superestimada. E, além disso, ela é reabsorvida lá no túbulo. Então, tudo isso faz com que ela não seja uma boa substância para poder se avaliar. Como eu tinha dito, a substância ideal é aquela que é filtrada, não é secretada e nem absorvida. E os valores de normalidade dela ficam entre 20 e 40 miligramas por decilitro. E tem a princesinha, que é a creatinina sérica. Ela vem lá do metabolismo da creatina no nosso músculo. A creatina é aquela substância uma das substâncias que armazena energia no nosso músculo, e quando ela é, como que fala? Não é oxidada, mas ela sofre algum processo metabólico e ela acaba virando a creatinina. Por isso, a produção de creatinina ela é diretamente proporcional à massa muscular. Quanto mais músculo você tem, mais creatinina você vai ter, porque você vai estar fazendo mais esse processo de transformar creatina em creatinina. Então, ela é bastante adequada para estimar a taxa de filtração. Perceba o estimar, ela não te diz exatamente a taxa. Porque ela tem uma excreção constante durante o dia, seu músculo vai estar ali fazendo as reações metabólicas dele constantemente. Ela é bem simples de ser dosada no plasma, muito acessível, barata também, mas ela tem um negativo também, ela é secretada nos túbulos. É uma pequena quantidade secretada na porção proximal dos túbulos, mas dentro do que a gente tem de substância endógena para poder avaliar, ela é uma das melhores coisas de forma acessível hoje em dia. Mas a gente tem outros problemas com ela, que ela altera com a idade, ela altera com a massa muscular, e ela altera com o estado nutricional e a dieta. Então, se um paciente mais idoso, mais fraquinho, com uma dieta pobre, principalmente em creatina, né, que seria a fonte de energia muscular, essa creatinina acaba sendo reduzida. Então, tem que se prestar muita atenção. Por exemplo, se um senhorzinho que tem lá uma creatinina de 0,8, e aqui a gente vê que o corte da creatinina é 1,2, 1,3, a gente tem que ver se o rim dele realmente está ótimo, perfeito, uma creatinina linda de 0,8, ou se o rim dele está péssimo e 0,8 é só porque ele produz pouca creatinina, sabe? Às vezes o basal desse senhorzinho era, sei lá, 0,5. Estou chutando os valores, tá, gente? Mas, tipo, e 0,8 significa que o rim dele já está muito mal. Então a gente tem que sempre ver quem é esse paciente. Ele é um senhorzinho magrinho ou ele é o bambam da academia? E isolada, ela não é o melhor marcador da função renal. Então, só aquilo que eu estava falando, que a creatinina, ela muda muito, e ela tem essa relação inversa aqui com a taxa de filtração, porque quando se aumenta um pouquinho acima do ponto de corte, que é 1,3, significa que a função renal já caiu muito, já despencou, já está na metade da função dela. Então, muitas pessoas falam que as principais alterações da creatinina são as primeiras. Então, tipo, quando a creatinina muda de 1,3 para 1,4, assusta mais, tipo, você tem que ficar mais alerta do que quando ela muda de 2 para 3, sabe? Por causa disso aqui. Porque enquanto a creatinina está aqui perto de 1, a taxa de filtração está aqui no máximo, 120. Só que se você perceber, quando ela está aqui no 60, a taxa de filtração ainda está 1 e pouco aqui. Ou seja, já caiu metade da filtração e ainda está 1 e pouco. A variação foi muito pouquinho. Mas já quando você está aqui de 40 para 20, já subiu de 2 para 3. Então, as primeiras alterações são as mais importantes. E por que isso acontece? Justamente por causa daquela secreção na porção proximal do túbulo.
a ureia, a creatinina, ela continua sendo excretada lá no tubo, então ela fica, tipo, fakeando tudo isso aqui, enquanto o seu rim está deteriorando. Os glomérulos não tá filtrando mais, só que ela continua secretando. Então a gente continua vendo creatinina no xixi, e quando piora muito, aí sim a gente consegue perceber essa mudança, né? Mas então as primeiras alterações são as mais importantes. E ela também tem essa dissociação. Ela demora para poder te mostrar a resposta do que está acontecendo no rim. Quando a sua taxa de filtração despenca, a sua creatinina ela vai demorar a ter uma resposta até atingir um platô. Quando ela atinge o platô assim de piora, o seu rim já está retomando a função glomerular dela. E quando ele atinge a volta à concentração basal, aí que ela começa a cair de novo. Ou seja, a creatinina ela sempre está no passado, ela sempre está olhando o que aconteceu no seu rim. Ela nunca está te contando, tipo, isso está acontecendo agora. Por isso que uma alteração na creatinina, tipo, você tem que ser extremamente rápido em procurar o que está acontecendo, porque o problema já aconteceu. Você vai tentar mitigar dano, sabe? É tipo olhar para o céu, você está olhando para o passado. Agora que fazendo um parâmetro com a cardiologia, quando lá a gente tem o coração normal, aí depois a gente tem aumento do risco por causa dos fatores de risco. Quando a gente tem injúria no nosso coração, a gente consegue perceber de uma forma mais precoce. A gente consegue fazer CG, a gente consegue ver marcador de necrose miocárdica, consegue ver o BNP aumentando. Tudo isso nos mostra que o nosso coração está sofrendo. E no rim, a gente não tem isso. Existem algumas moléculas que estão sendo estudadas que acaba detectando de forma mais precoce. Assim. Quando começa a lesão, ela começa a mostrar para a gente que tá acontecendo alguma coisa no rim. Só que isso aqui não está disponível no Brasil, é mais em cenário de pesquisa. E quando a gente chega na perda de função, que a gente vai conseguir detectar problemas no nosso rim, que vai ser através da taxa de filtração e no nosso débito urinário. Por isso que eu falei que a gente está olhando a creatinina, a gente está sempre olhando para trás. A injúria já aconteceu. Quando está parando de fazer xixi, ele já está tendo perda de função. E daí entra aquela pergunta do professor, mija ou não mija? É porque já está perdendo função. E no coração a gente já está vendo isso com a eco. Ou seja, a gente já viu lá atrás o problema acontecer e a gente está vendo a perda de função agora. E daqui para cá é só insuficiência. E como que a gente faz para resolver esse problema, então? Se a creatinina não é boa, se a ureia não é boa e se tudo que é bom só está na pesquisa? A gente tem algumas alternativas. Uma delas é a urina de 24 horas, que a gente pede para o paciente coletar essa urina num potão por 24 horas e a gente vê quanto de creatinina tem ali dentro. Esse é um exame muito disponível, muito conhecido pelos médicos, mas ele é difícil para os pacientes. É muito complicado lembrar de coletar essa urina o tempo inteiro durante 24 horas e carregar aquele potão de xixi. Imagina ter que, sei lá, ir trabalhar e levar aquela garrafa cheia de xixi. Como se faz isso, sabe? É chato de fazer o exame. E quando os pacientes eles estão mais graves, tipo pacientes com insuficiência renal mais crônica, eles fazem menos xixi, então os rins deles não funcionam tão bem, assim. Então ele acaba subestimando valores. E daí você faz aquele mesmo cálculo, você avalia a creatinina urinária, multiplica pelo volume de xixi do paciente e vê a creatinina plasmática do paciente. E daí você tem a taxa de filtração glomerular. Se vocês prestarem atenção, é exatamente essa mesma fórmula aqui. Você coleta o exame bem na hora para ter exatamente a creatinina daquele momento. Só que, como eu falei, é um exame chato de ser feito. Então, também tem algumas fórmulas que tentam estimar a taxa de filtração. A mais usada é essa de Korotkov-Go, gostou do francês, que ele leva em consideração a idade, leva em consideração o peso e a creatinina sérica, que é a fórmula de 140 menos a idade vezes o peso em quilo, sobre 72 vezes a creatinina sérica, e se for mulher, multiplica por 0,85. E isso tem uma estimativa um tanto quanto correta, assim, para função renal. E isso é muito usado para poder fazer correção de medicamentos, para poder dose de medicamentos, né, para poder fazer, sei lá, acompanhamento na função renal do paciente. E tem uma coisa que eu não entendi, galera, eu pesquisei bastante, se alguém souber para ajudar, é a relação ureia-creatinina, que muita gente usa, é muito usado. Eu já vi sendo usado até em situações que não foi de queda abrupta. O que eu li na literatura é que ela é muito útil para avaliar quando se tem uma queda abrupta da taxa de filtração. Mas
e que em condições normais essa relação fica próxima a 30. E quando aumenta, são situações em que há uma demanda muito grande de retenção de sódio. Então, situações de desidratação, insuficiência cardíaca congestiva, estados febris prolongados, uso de diurético venoso, são situações onde, principalmente de desidratação, assim, de baixo volume, sabe? Que essa relação aumenta. Se alguém achar lógica nisso, que eu não consegui entender, não.